Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer, para quem não me conhece, primeiramente, eu sou a Pris Jardim, terapeuta vibracional, e hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui. Todo ano eu gravo sobre as previsões, falando da astrologia, da numerologia, só que esse ano eu convidei uma pessoa especial para estar conversando aqui com a gente. Ele vai trazer previsões, ele vai falar de numerologia, enfim, vai ser babado, e obviamente eu vou estar falando a respeito de astrologia, vou falar a respeito da influência do tarô para vocês, mas eu quero que vocês recebam com muito carinho esse querido, que é um amigo muito talentoso, muito especial, que é o sensitivo Igor. Ele é numerólogo, ele é cartomante e ele é benzedor, além das previsões babadas que ele faz. Igor, seja muito bem-vindo. Pri do céu, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz de estar aqui. Nossa, quando a gente estava conversando sobre as previsões, eu falei, nossa, vai ser muito incrível a gente misturar a astrologia com a numerologia e a gente trazer essas previsões ali e mostrar que tudo vai se complementando, né, Pri? Ah, eu fiquei tão animado e tão feliz. Obrigada por essa oportunidade. Que a espiritualidade abençoe muito a sua vida e te prospere gigantescamente, meu amor. Amém, a nós todos. Que 2026 seja um ano repleto de muita coragem e muita ação. Amém. Muita ação mesmo. Igor, mas e aí, conta para nós, o que você trouxe assim para a gente? Ó, eu trouxe a previsão para 2026, começando pelo ano, o ano 1 que a gente vai entrar, que é um ano que traz marca o início, né, de novos ciclos, é um ciclo de 9 anos que a gente vai viver a partir do ano que vem, né? Então, o primeiro ano é o começar, é o novo, é o planejar, né? Dentro do calendário gregoriano, a gente fala, né, os 9 anos, né, o início dos 9 ciclos. Então, é muito importante que a gente entenda que esse ano coletivo, esse ano universal, é um ano de muita ação, como você falou, é um ano também de muita impulsividade, né? Ele terá reflexo ali em escala mundial, na questão econômica, social e também individual em cada pessoa ali, né? Você pode estar vibrando no ano 2, mas ele vai estar muito presente, as coisas elas vão ser ali levadas para essa impulsividade, para esse momento, né? E assim, eu venho falando, né? Até comentando com os clientes meus, que vai ser um ano de convite para recomeçar muita coisa que você deixou lá no passado, né? Muita coisa que você deixou lá para trás, que você não fez, que você deixou lá, né? Um dia eu vou fazer, é um ano para trazer de novo, né? Tudo vai ser muito ampliado também, tudo vai ser muito intensificado. É um ano muito masculino, né? É um ano também na astrologia, você vem falando já já sobre o ano de Marte, né? É um ano literalmente muito masculino. Vem falando sobre mudança, do se mover, não só as pessoas, mas as instituições, os governos, as pequenas e as grandes empresas também. É, vão ter que estar se movendo ali, reorganizando, né? Reorganizando as estruturas. Fala também que é o momento muito da gente focar na nossa independência, na nossa coragem para iniciar projetos e explorar novos territórios. Fala sobre a nossa autoconfiança, a nossa ousadia. É um ano muito de executar o individualismo em alguns momentos, o não precisa estar muito presente nas nossas vidas, que é uma dificuldade que a gente tem, né? De falar não muitas das vezes para as pessoas. É, e fala também sobre muitas brigas de ego, questões muito infantilizadas, masculinidade frágil também, né? E muitas questões sexuais. Vai ser um ano bem agitado, gente. Vai, e assim, eu vou daqui a pouco colocar uma imagem aqui para vocês, mas só para vocês terem uma noção como tudo vai se conectando. O Igor vem falando a respeito do ano 1, que é um ano que vai ser, né? Um ano 1, a gente vai começar ali um ciclo, né? 9 anos de novo, porque tudo é cíclico, e Uhum. na numerologia esse ciclo é de 9 anos, e é assim também na Cabala, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas o que eu quero falar para vocês é, o ano que vem vai ser regido por Marte, tá? Marte, ele é o regente de Áries. O ano novo astrológico começa em Áries, no primeiro signo do zodíaco. É coincidência, minha gente? Não é coincidência. Então, o ano que vem será um ano 1, será um ano regido pelas energias do iniciar, do fazer,
da liderança, do pioneirismo e regido por Marte. Que Marte, ele é o senhor da guerra, ele é o masculino, ele é aquele que faz, não é aquele que espera. E daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês o porquê dessa questão que o Igor está vendo em relação a essa coisa do movimento financeiro, do movimento industrial. Igor, eu vou pedir para você falar mais um pouquinho, que eu vou trazer aqui a imagem para vocês do mapa do dia 20 de fevereiro de 2026, que vai corroborar isso aí que você está falando. Fechou. Eu vou falar um pouquinho. Então, sobre a cor do nosso ano, e vou trazendo um pouquinho sobre o amor enquanto você vai colocando, e aí a gente vai seguindo aqui na tua parte. Vamos lá. O nosso ano de 2026, ele entra muito na questão do ano 1, né? E o 1, ele fala sobre a ação. Na cromoterapia, como a Cris, a Pri, ela é mais... como que eu posso falar assim, mais estudada nessa área, vamos dizer, ela vai entender muito melhor do que eu sobre a cromoterapia. Mas a cor desse ano vai ser o vermelho, porque fala sobre a nossa impulsividade, fala sobre essa questão de a gente estar muito impulsivo, né? Então o vermelho ele também traz ação, né? Uma cor que traz vitalidade, né? Vem trazer a coragem, a ação ali. Usar a cor vermelho na virada é um gesto poderoso para atrair a energia necessária para dar os primeiros passos de uma nova fase, já que ela desperta ousadia, autoconfiança e determinação. O vermelho se conecta diretamente com a vibração do número 1, potencializando este ano muito poderoso que iremos entrar. Fala também, gente, na questão amorosa. O ano de 2026, ele vem falando muito sobre a busca pela autenticidade, pelo amor próprio e por relações mais independentes. Estaremos buscando muito, gente, nesse ano, aquilo que merecemos e não migalhas afetivas, tá? Os homens estarão mais impulsivos e o sexo será um pouco mais banalizado, né? Será bem mais, assim, casual. Vai ser um ano da gente buscar mais coisas casuais ali, superficiais, vamos dizer, né? Traz também uma movimentação inesperada de términos repentinos, reencontros transformadores ou até mesmo renascimento de um amor que sempre existiu, só não tínhamos coragem de assumir. Quem confiar no processo e entender que a renovação será necessária, terá grandes chances de viver experiências muito surpreendentes. Cara, como a gente estava falando da carreira, né, Pri? Vai ser um ano que realmente muitas coisas estarão ali muito latentes nessa questão de finanças, de dinheiro, de trabalhos em si. Vou deixar a Pri falar um pouquinho e depois eu venho falando mais um pouco sobre essa questão. Gente, ano que vem vai ser, olha, se segurem. Uma coisa que eu posso falar para vocês, assim, o ano que vem, não vai ser um ano de ficar sentado no sofá. Não. Você ficar sentado no sofá, esperando as coisas acontecerem, você vai ser atropelado por 2026. Eu, assim como o Igor, como outros terapeutas que eu conheço, que trabalham, né, também com os oráculos, né, a numerologia, astrologia, tarô, já vem falando desde 2023 a respeito do despertar. E esse despertar, ele não é simplesmente você... esse despertar é você entender, mas entender o quê, Pri? Entender você. Sair dessa zona de conforto, sair da coitadolândia, como diria minha professora Aline, maravilhosa, sair da coitadolândia e fazer. Não tem ninguém para fazer por você, acorda. Você é o dono da tua vida. Você é que tem o potencial de fazer por você. Você pode ter suporte comigo, com o Igor, com outros terapeutas, para te auxiliar a encontrar o caminho. A numerologia, a astrologia, o tarô, a cromo, enfim, eles te guiam, mas a gente não faz. Quem tem que fazer é você, a partir das informações que o Igor está passando, que eu estou passando.
Então, não é vocês assistirem esse vídeo e ficar assim, ah, tá, legal, e passar 2026 sentado, e aí as coisas vão acontecer, e aí depois chega 31 de dezembro e fala, poxa, cadê toda aquela previsão maravilhosa que a Priscila e o Igor fizeram? Eu não vi nada disso, mas você se movimentou para Marte. Um ano regido por Marte é um ano de movimento, é um ano de fazer, é um ano de concretizar e principalmente de usar a espada de Marte para cortar o que não presta mais na sua vida. Porque 2027 é um ano de união, é um ano de você com o outro. Mas para você chegar lá, você precisa ser você precisa se reconhecer dentro desse ano 1, dentro desse ano de movimentação, de ação, de coragem, dessa energia masculina, da criatividade, do foco e da concentração. A dispersão, a inércia não vão te levar a lugar nenhum em 2026. Então, fiquem atentas, atentas às nossas previsões aqui. E falando em previsão, eu quero começar falando a respeito que o ano já começa a ferver em 20 de fevereiro de 2026. E aqui eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem ver, aqui nós temos o signo de Áries, e essa duplinha aqui, ó, eles fazem conjunção no dia 20 de fevereiro. E aí, eu trouxe aqui para vocês o que é essa energia da conjunção Saturno-Netuno em Áries, que é uma Saturno e Netuno, eles fazem conjunção a cada 36 anos. Mas em Áries não existe relato na astrologia dessa conjunção. Você sabia disso, Igor? Eu ia falar, gente, eles são geracionais, mas eu também nunca tinha escutado que eles tinham chegado em Áries, e eu tô, assim, meio perplexo. Então, a gente não tem relato, porque a última conjunção dos bonitos foi em Capricórnio, foi no meu signo. Capricórnio. E aí eu trouxe aqui como curiosidade para vocês, a última vez que os dois planetas se encontraram foi em 1989, quando ocorreu a quebra de estruturas opressoras, como a queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética. Então, e essa conjunção ele só acontece a cada 36 anos, né? Então, o ano que vem vai ser um ano de virada. Virada de chave, literalmente. Sim, por quê? O que essa energia vem trazer para a gente? Fim de sistemas e estruturas antigas que já não sustentam mais o novo. Isso é Netuno. Netuno rompendo, quebrando as ilusões, os ideais. Não os ideais, mas rompendo e quebrando me foge a palavra, não é o ideal, é o sonho, é a ilusão, é aquilo que não faz sentido, né? Vem trazendo a energia da materialização dos ideais, tanto espirituais como sociais, com a base sólida, através de Saturno, o nascimento de novos movimentos guiados pelo propósito, pela fé, pela coragem. A fusão entre o invisível, que é o Netuno, e o concreto, que é Saturno, impulsiona um novo início global. Gente, essa energia, ela começa a se dar agora, dia 20 de fevereiro de 2026. Porque é quando, de fato, Saturno e Netuno ingressam na casa de Áries, aonde eles vão ficar um bom tempo. Eles não vão passar, são planetas demorados. Então, eles ficam ali um bom tempo nessa casa de Áries. Aí eles entram em retrogradação, aí eles vão no sentido direto. Entram em retrogradação, porque eles já entraram em Áries. Agora eles estão retrógrados em Peixes, estão terminando a retrogradação em Peixes. E aí Saturno já saiu da retrogradação, mas ele está voltando ainda para
Saturno não, desculpa, Netuno. Ele Netuno está para Áries, né? voltando devagarinho para Áries. Então, eles só vão se encontrar ali, bonitinhos, dois juntinhos, dia 20 de fevereiro. Então, esse ano de 2026, ele vai trazer essa energia de Netuno, que representa a fé, representa o sonho, mas a dissolução das ilusões. Enquanto Saturno, ele vem trazendo ali a estrutura, a responsabilidade e os limites. Tudo isso em Áries. Então, é um ano, porque Áries é movimento, Áries é ação. Ele é o primeiro signo do zodíaco. Ele é um signo de fogo. Então, não adianta você ficar sentadinho achando que tudo vai cair do céu, porque não vai, não. Então, vamos Não vai ter mesmo. Vamos ter que impulsionar isso aí. Você está vendo, Igor? E Saturno fala muito a respeito das instituições. Sim, Saturno é das muito questões dinheiro. das questões das organizações, né, das instituições, das empresas, né? É bem isso. Tudo Né? batendo com a Então, numerologia. tudo batendo. Então, eu trouxe aqui o mapa para vocês verem. Né? Aqui, ó, tá vendo? Vou até circular aqui de novo para vocês verem a conjunção dos dois. Né? Isso aqui. E assim, ó, vocês podem ver que os planetinhas estão todos, praticamente todos juntos aqui, ó. Juntinhos, é, ó. Em peixes e Áries ali. Então, 2026 vai ser um ano de muita fé, vai ser um ano de muita coragem, e vai ser um ano também muito de romper com o velho. Literalmente. Deixar o velho para trás, né? Sim, graças a Deus. O Pri, pegando esse gancho de carreira e dinheiro, a gente vê também que na numerologia é um ano que abre muito espaço, como você falou, né? Deixar o velho para trás e abrir espaço para novas fontes de renda, novos investimentos, novos projetos financeiros ousados. É um ano de muita ousadia, né? É um ano de inovação, no qual as ideias criativas e empreendedoras terão sempre grande potencial de prosperar. E aí você vê que literalmente tudo vai se encaixando, né? Porque deixar o antigo para começar o novo. Eu não falo para você, eu vou deixar meu trabalho que me sustentou durante anos. Não é sobre isso. É de você ousar até mesmo dentro do seu trabalho que você já faz a mesma função durante anos. Ouse, crie uma nova técnica, crie um novo jeito de trabalhar. Então, é essa ousadia, esse novo começar, trazer esse potencial para prosperar novo, né? E a gente vai vendo, né? Literalmente uma coisa vai casando com a outra, né? As pessoas precisam entender que é um ano onde a sua própria intuição, a organização e até mesmo o agir com estratégia poderá trazer passos muito importantes para os 9 anos que vão vir a seguir, né? 2026 literalmente vai ser um ano para iniciar projetos inéditos e assumir cargos de maior responsabilidade. Assim, expressar literalmente a individualidade do pensar, mas ao mesmo tempo contínuo, com tato ali para fazer ele acontecer. Como você disse, né? A gente não pode ficar parado. Se a gente ficar parado, a gente não vai prosperar. E a gente não vai conseguir chegar lá onde a gente precisa chegar. Exatamente. E aí, já emendando, eu já vou trazer aqui para vocês o mapa do Ano Novo Astrológico, tá? Aqui, ó, vocês podem ver aqui em cima, 20 de março de 2026. Então, esse aqui é o mapa, a fotografia do céu para 2026, aonde nós Legal. temos Saturno, Netuno, Sol, Mercúrio, Lua e Quíron em Áries. No dia Meu 20. Deus, todo mundo em Áries. Todo mundo em Áries. Então, começa-se um ano astrológico regido por Marte, e Marte está onde? Em Peixes. Desculpa, não é Mercúrio, não. É Vênus que está aqui em Áries. Eu sempre confundo os dois. Mercúrio está aqui, ó. Está aqui. Mercúrio e Marte em Peixes, ó.
juntamente com a cabeça do dragão. O que é a cabeça do dragão? É isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto kármico que a gente fala na astrologia, tá? Aí, foi. Ah, que legal. Isso é um ponto kármico. A cabeça do dragão, ela fala sobre o quê? Futuro. E o que é Marte em Peixes? Eu vou... Gente, é muita informação, não vou mentir, eu escrevi. É muita coisa para lembrar, eu também tô É lendo, muita coisa, gente. gente. Mas, assim, o que significa essa energia de Marte em Peixes? Ela traz a energia da ação guiada por intuição, compaixão e espiritualidade. Em vez de correr impulsivamente, 2026 pede movimentos feitos com propósito e sensibilidade. Lideranças silenciosas, ações humanitárias e movimentos sutis terão grandes poderes de transformação. E aí, eu falo aqui para vocês, Mercúrio é comunicação. Então, Mercúrio, ele vai estar trabalhando a nossa fé. Então, a gente vai ter que falar sobre a nossa fé. A gente vai ter que falar sobre os nossos sonhos, a gente vai ter que expressar aquilo, a nossa verdade, sem ilusões. E isso é que... Pode. Posso pegar só um gancho? Pode. Aqui, literalmente, gente, o expressar os nossos sonhos, essas questões, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente expressa de uma forma, a gente acaba entrando em cultos, ou seitas, ou lugares ali que pode beirar também um fanatismo. Tô errado, Pri? Não, e daqui a pouco eu vou trazer os regentes do tarô para vocês, e aí vocês vão entender que isso que o Igor está falando tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. Pelas previsões que eu tinha feito, tanto numerológica quanto também na questão das cartas, né, do Petit Lenormand, que literalmente muitas questões de fanatismo religioso iriam se potencializar no ano de 2026. Então, trazendo muitas questões assim de pessoas, ai, mas é isso, sabe assim, uma coisa muito louca. A gente já vê isso acontecendo há algum tempo, né? Só que ano que vem vai ter uma potencialização de tudo isso. E aí tá o problema, porque em todas as vezes ao qual a religião falou muito mais alto do que a espiritualidade, a gente teve mortes em excesso. Desculpa a palavra, né? Saiu. A gente teve lá, por exemplo, a Inquisição. A gente sabe que ele é onde a religião estava em excesso. A gente teve outros momentos da história onde a religião estava ali muito fanática e a gente teve grandes problemas, ou até mesmo grandes vitórias, mas ao mesmo tempo trazendo pessoas muito habitoladas, pessoas que não eram seres pensantes, pessoas que literalmente viviam pelo pensar do outro, queria seguir uma massa onde alguém que pensava realmente queria levar para algum lugar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são grandes potências, independente da religião, mas são grandes potências de aprendizado ao qual a gente não tem que entrar de qualquer forma. Que é legal você aprender com a religião, é bacana, é lindo, mas entrar no fanatismo não é bacana, porque você vai deixar de pensar por você para deixar o outro pensar, né? Então é muito complicado. Mas você vê só como o universo ele trabalha, né? Ao mesmo tempo que é um ano de Marte está em Peixes, e o regente de Peixes está em Áries, que é Netuno. Então, Netuno está ali em Áries, trazendo a quebra do fanatismo. Legal. Enquanto Marte está em Peixes, quebrando Desculpa. Marte está em Peixes, quebrando o fanatismo, enquanto Netuno está em Áries, justamente trazendo esse movimento do despertar religioso. É isso. E Netuno... Olha só como que as coisas são. E Urano, que é o regente ali ele trabalha muito a questão do inesperado, mas ele também trabalha
ali a questão das mudanças inesperadas, mas também da tecnologia, ele também trabalha aquela coisa do trazer, do vir à tona. A partir de julho, ele entra definitivamente em Gêmeos, que está com um regente, Mercúrio, em Peixes. Ou seja, mudanças religiosas, mudanças de paradigmas, mudanças de como a gente vai se expressar a partir de 2026. Isso é muito bom. Por isso que eu estou falando da importância, gente, quanto é importante vocês aproveitem esse finzinho de ano, já comece a fazer esse trabalho de se reconectar com você, de se reconectar com a sua verdade, de começar a quebrar e romper padrões que te mantêm preso a uma vida, a uma realidade que você sente que não é para você. Não precisa andar com a turma. Você pode ter a sua individualidade, que você vai encontrar o seu lugar. Eu rompi e encontrei o meu lugar. Então, e 2026, é como o Igor está falando, vai ter muita questão aflorada, tanto do masculino prejudicando o feminino, apesar de Vênus estar ali em Áries, tá? Vênus vai estar ali também, que Vênus é o feminino. É como a gente vai ganhar dinheiro, tá, gente? Vamos acordar. Vênus está em Áries, ensinando para a gente que dinheiro só vem com ação, com responsabilidade, com estrutura, materializando os nossos ideais, materializando os nossos sonhos. Então, acabou. E para a gente conquistar, a gente vai ter que ir à luta. Não é um ano de mimimi, tá? De jeito nenhum. Não, principalmente mulheres, não é um ano de mimimi, é um ano de vocês terem a cabeça para fazer a vida de vocês andarem muito mais do que os homens, porque os homens vão estar preocupados com o ego, os homens vão estar preocupados com outras questões, até mesmo com né, não vou falar para não cair a nossa audiência, mas os homens vão estar preocupados com outras questões, né, e trazendo problemas para o mundo, vamos dizer assim, e as mulheres vão estar tentando ali fazer o delas. Então, foque no seu e faça muito bem feito, porque é um ano muito, muito maravilhoso para prosperar, sabe? A gente vê, né, que teve outros anos que Áries também estava regendo, que mesmo o protagonismo sendo masculino, mas as mulheres por baixo dos panos estavam fazendo muito mais coisas do que os homens. E aí, em seguida, veio, né, o ano delas, e aí você vê o que foi o boom, né? A gente vê, acho que foi... Não me lembro qual foi os anos, mas eu lembro que quando... se eu não me engano, era Vênus, ou era o Sol que estava regendo, eu não me lembro. Eu vi até num documentário isso, que as mulheres, quando veio ali o ano delas, quando elas começaram a se mostrar, veio o anticoncepcional, veio várias coisas que elas começaram a trazer, que estavam ali engatilhadas há um tempo, mas que quando entrou a regência delas, deu aquele boom. Né, as coisas aconteceram literalmente para elas e foi tudo muito rápido, porque as mulheres são muito mais organizadas do que nós homens. Somos. Literalmente. Mas é que você estava falando e eu estava aqui pensando. Vamos lá, gente. Marte é masculino, tá? E aqui a gente está falando muito do homem, do homem, do homem, mas não é só o homem, é o masculino. E isso serve para mulheres que trazem a energia do masculino muito mais forte do que a do feminino. Então, é um ano, e assim, o ano passado, na minha numerologia pessoal, foi um ano 1. O que eu pensei? Eu também vou aproveitar aqui, tá, Igor? Eu vou entrar um pouquinho na sua área da numerologia. Não, pode falar. A gente aqui vai falando um pouquinho, vamos que vamos. Só para trazer aqui uma quebra, vamos dizer assim, de expectativas. Ano 1, de liderança, de inícios, de fazer, mas não é de colher. O colher é no ano 2. Bem isso. Eu ia falar sobre isso, acredita? Ai, desculpa, queimei a pauta. Não, mas eu queria que você tivesse falado sobre isso, porque é muito importante as pessoas saberem que o ano 1, você não tem que esperar alguma coisa que vai vir, você tem que agir, porque do 2 em diante que a gente começa a ver
coisas ali que a gente começou a plantar. Por isso que a gente está falando sobre a ação. Não é um ano para você ficar, ai, ó céus, ó vida, vitimismo, mimimi. Não, é um ano de literalmente, cara, eu vou fazer, independente se vai dar certo ou não. Eu vou fazer, porque quando vira o 2 vem falando sobre a colheita, vem falando sobre o conversar, a diplomacia, o entender o que foi que errei, como eu vou melhorar isso daí, né? É bem isso. E eu quis trazer isso porque eu estou vendo alguns numerólogos, e aí eu não estou criticando o numerólogo, não. É que a pessoa que está ouvindo, às vezes, não entende. Porque a gente fala muito, né? A gente foca muito nisso, no ano 1, do início da liderança, do fazer. E aí, obviamente, o leigo, né, a pessoa que só acompanha o nosso trabalho, ele não tem nem obrigação de saber. Acha que se ele fizer, ele já vai colher. Não. O ano que vem é o ano de você começar a fazer, de você começar a tirar do papel, levantar o bumbum do sofá e colocar o bumbum no mundo, para as coisas começarem a acontecer. E aí você vai fazendo ajustes de rota ao longo do caminho. Para quê? Para que fique tudo redondinho, para que você colha bonitinho em 2027. Então, por isso que 2026 é ano de Marte, Vênus em Áries, Urano em Gêmeos, Marte em Peixes, trazendo para a gente a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa coragem, mas com ternura, não com rigor. Então, vai ser um ano onde a gente vai precisar agir com muita emoção, olhar para os nossos sentimentos, para o nosso emocional. Pode falar, Igor. Ô, Pri, eu passaria o dia inteiro te ouvindo, cara. Você traz as coisas com tanto detalhe, com tanta riqueza. Isso é muito legal, cara. Eu adoro ouvir você. Ai, Vamos tô levar, vermelhinha agora. vamos levar para a saúde? Falar um Vamos, pouquinho? vamos. Porque eu gosto sempre de trazer essas questões de saúde também para as pessoas ficarem alertas, né? O ano 1, gente, ele independente do que se você tiver alguma questão de saúde, tá? Ele vem falando muito sobre assim, ó, uma atenção especial ao equilíbrio energético. Por quê? A gente vai estar demais, como a Pri falou, ação, fazer, enfim, né? Não é um ano muito de colheita. A gente precisa ter uma certa vitalidade que a gente está vindo assim de anos muito difíceis, vamos dizer assim, e de cansaço. Só que a gente precisa ter uma vitalidade, a gente precisa ter o nosso momento de descanso, né? A vibração do ao mesmo tempo que ela traz dinamismo, ação, iniciativa, mas também ela pode gerar muita ansiedade, sobrecarga mental, né? Ela traz também energia. Se não for bem direcionada, se você não direcionar muito bem, você vai ficar esgotado o tempo inteiro, né? Um esgotamento muito rápido, porque você está colocando toda a sua energia naquela questão ali, você acaba trazendo esgotamento. Ai, meu Deus, eu tô muito, não consigo fazer mais nada, porque eu já tô louca, perturbada, cansada. Então, o ano 1 traz muito isso. O segredo aqui é aprender a canalizar essa força de uma forma construtiva. Uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes, para os meus amigos. Gente, criem o hábito de ter um caderninho de tarefas para sua semana, para o seu dia. Acabei as minhas tarefas, tá? Deixa eu descansar um pouco a minha cabeça. Porque você vai trabalhar dobrado. Porque além de trabalhar, você tem que se esforçar para fazer as coisas ali, sabe? Aqui traz também, gente, que é muito importante a gente fazer, colocar em prática, né, coisas que unam o nosso corpo e a nossa mente. Vou dar alguns exemplos, como a gente fazer yoga, dança, artes marciais, ou caminhadas ao ar livre, né? Essas questões ali vão ajudar muito a gente descansar nossa cabeça, né? A gente meio que fazia, por exemplo, eu adoro fazer caminhada e pensar no que eu preciso fazer. Por exemplo, às vezes eu tenho um vídeo para gravar. Só que se eu ficar em casa tentando criar uma pauta, tentando criar não sei o quê, às vezes mando para a imprensa, faço as coisas, não vai funcionar. Então eu gosto de caminhar. Eu vou às vezes para a esteira, eu vou andar e automaticamente as ideias elas começam a vir. Isso é vou falar que é um protótipo, já uma organização da minha mente para o ano 1, porque é o ano que a gente vai Sim. precisar colocar essas coisas ali juntas, né? Além de tudo isso, é muito importante a gente priorizar a nossa alimentação equilibrada e ter um descanso de qualidade, tá? Para que evite o estresse e essa fadiga que a gente já vai ter naturalmente. Eu trouxe 3 tendências
de pessoas e questões de doenças que vão estar mais latentes, as pessoas vão procurar mais hospitais por essas questões que podem vir ali surgir nesse ano 1, tá? Que é a questão da ansiedade, onde a gente já tem muitas pessoas ansiosas, praticamente toda a população hoje tem ansiedade, não tem jeito. O estresse excessivo e a hipertensão, tá? Problemas de cabeça como enxaqueca e insônia também estarão muito mais ali presentes nas nossas vidas, e inflamações e dores musculares, tá? Então, assim, gente, vamos se cuidar, tá? É um ano que a gente vai trabalhar muito, a gente tem que pensar no dinheiro? Sim. A gente tem que pensar em iniciar coisas novas? Sim. A gente tem que fazer, tem que se movimentar? Com toda certeza. Mas também o movimento ele precisa ser para a saúde. Ai, Igor, faz 2 anos que eu não passo no médico. Vai para o médico, vai fazer o seu check-up, vai se cuidar. Tem que ter movimentações positivas. Não é só falar assim, eu quero ter dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero viver, fazer tal coisa, viajar, não sei o quê. Se você não tiver saúde, você não vai fazer nada. Então é muito interessante que cuidem, tá? Pessoas jovens provavelmente terão muitas questões de pressão, tá? Pressão arterial também pro ano 1. Ai, passei raiva, do nada a pressão baixa, sobe. É uma loucura. A questão da pressão, ela está muito associada a o quanto nós nos pressionamos em busca de resultado, De né? resultado, isso mesmo. Né? Então, e sendo o ano de Marte, que é um ano de coragem, é um ano de correr atrás, mas é um ano de muita raiva. Se a gente for olhar o lado escuro, oculto de Marte, ele vem falando de guerra, ele vem falando de batalha, ele vem falando de raiva. Então, vai ser um ano regido pela cor vermelha, né? Que a pessoa que veio de vermelho. Então, vai ser um ano muito quente. E assim, eu não faço essa astrologia geológica, né? Nem geopolítica, mas eu acredito que o ano que vem será um ano quente, um ano de pouca chuva e um ano quente, porque é Marte, é vermelho, é guerra, então a gente vai estar o tempo todo de espada na mão, e aí é onde vem a ansiedade, aí é onde vem a depressão, porque você está o tempo todo em alerta. E aqui eu quero trazer já a primeira regência segundo o tarô, para o ano de 2026, que é a regência de Marte, e ele é representado pela carta A Força no tarô. E aí, o que isso vem trazer para a gente? Né? Que energia é essa? É o símbolo de coragem, de domínio interno e de poder de ação alinhado ao coração. A carta da força é a mulher abraçada a um leão. E aquele leão, ele representa a nossa fera interior. Então, é a mulher domando seus sentimentos, domando a sua ira e trazendo daquela potência do leão para a sua vida, para a sua vitalidade, para o seu dia a dia. Essa energia também ela vai estar muito presente e concentrada em questões de imposição. Nós vamos ter possibilidade de dar maiores saltos rumo à nossa coragem e à nossa fé. O desafio vai ser a gente se manter firme no nosso propósito, sem nos tornar duros, sem endurecer. E a transformação ela vai vir através da constância, da clareza e da determinação. Então, a mensagem da carta da força é: em vez de lutar contra o mundo, em 2026, lute a favor da sua verdade. A sua verdade. Pegando esse gancho, a gente falando sobre até as tendências ocultas do ano, literalmente o que você falou sobre raiva, sobre, né, você tentar dominar a sua fera interior, a tendência, ela fala assim, ó, teremos ali um ano, né, um desejo de muita individualidade, né, uma tendência que, ao ser muito autoritário, muito dominador, às vezes arrogante, um tanto egoísta, essa raiva, essa agressividade muito nas palavras, né, sem papa na língua, né,
E aí a gente entende que essa carta tem a ver com você domando e tudo isso, né? Você tentando entender essas tendências. É o polo positivo da tendência, que é o que a gente tem de o que é uma tendência oculta, gente? Algo que a gente tem demais, é o que vai ter demais nesse ano. São coisas que, numerologicamente falando, vão ser muito mais. Não é uma ausência, algo que não tem, sim o que tem em excesso, né? Então, fala assim, o positivo disso é que as pessoas vão estar buscando muito mais sobre a sua própria identidade, né, na sua própria força, como diz a carta, né, o seu pioneirismo, a sua ousadia independente, mas o lado negativo dessa tendência, ela fala muito sobre o autoritarismo, essa arrogância, esse egoísmo, essa dificuldade de ouvir os outros, né, o cuidado aqui, né? Essa vibração pode levar você literalmente a uma solidão, a como você falou, a depressão, a ansiedade, essa sensação de sempre estar vivendo conflitos, conflitos com você mesmo, conflitos externos, sempre usando a pior forma de fala, né? Eu brinco com meu marido sempre, a gente tem 365 jeitos da gente falar alguma coisa para alguém. E a gente sempre escolhe o pior. Então, o ano 1, a gente vai estar impulsivo nas palavras, né? E a cura de tudo isso, né, é o aprender a liderar sem dominar, usar a coragem para inspirar e não para impor, né, ter o tato, a empatia, o carinho, de pensar 2 vezes antes de falar uma coisa que só veio na sua cabeça e você quase soltou, né, então tem que ter esse carinho, e tem tudo a ver, né, trazendo ali pelo que você tem trago nas cartas, enfim, tem tudo a ver ali, sabe? Sim, e aí, continuando, né, nessa questão das cartas, Áries é representado pela carta do sumo sacerdote, que você falou a respeito, né, das religiões o ano que vem, e aí vai pegando ali esse gancho, né, porque Marte é regente de Áries, então eu quis trazer também essa energia de Áries, porque, aliás, eu até ia falar no começo do vídeo, acabei esquecendo, o ano que vem vai ser um ano onde os signos, né, os nascidos em Áries, Peixes e Gêmeos, vai estar ali bem movimentado esses 3 signos. Vocês viram, né? Eu mostrei o mapa para vocês. Tá tudo concentradinho ali, né? Tem Aquário com Plutão ali trazendo ainda transformações. Gente, Aquário, tenho dó dos aquarianos. Vão ser 20 anos de Plutão ali na casa Amiga, de não fala não, que eu tô Aquário. aqui até já perturbado, já que eu sou de Áries, eu tô, gente, meu Deus do céu. Se prepara, Igor, que o ano que vem vai ser forte. E Aquário vai estar, continua vivendo ali as transformações. Urano ficando em definitivo em Gêmeos, então vai trazer também ali uma clareza melhor, vai mudar muito como a pessoa fala, como a pessoa se expressa. Ai, meu ascendente, né? Ascendente em Gêmeos aqui, já tô. Mas enfim, a gente supera. Já acabei de sair 20 anos de Aquário lá em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, já destruiu um monte de coisa, já fiz um monte de coisa, e agora eu vou ter que lidar com a minha personalidade com Urano ali, 8 anos trabalhando Meu a minha Deus. personalidade ali em Gêmeos. E Menina, mas tá é tudo... muita prova, né? Fala pra mim. É uma atrás da outra. Olha, eu sei que quando eu desencarnar, eu quero ser recebida com champanhe e bolo lá no plano espiritual. Porque, ó, ô encarnação difícil. Menina do céu, nem fala. Jesus amado. Champanhe não, porque lá não pode álcool, né? Um suco de abacaxi, amo suco de abacaxi. Um suquinho de Arrasou. abacaxi e bolo, é o que eu quero. Mas voltando Eu aqui. não pode. Pode Pode falar, falar, pode amiga. falar. Não, eu ia falar assim, não pode ser um maracujazinho, não, pra gente já tá passando tanta prova pra chegar lá já acalmar de vez. Pode ser também, também gosto. É um suco também que eu gosto bastante de maracujá. Mas vamos lá, vamos ver. Além da carta da força, né, o que o sumo sacerdote vem falando para a gente? O sumo sacerdote é o arquétipo da sabedoria ancestral, da ética, da espiritualidade estruturada e da liderança espiritual. Ele vem trazendo a influência do desejo coletivo de buscar novos com propósito, que é aquilo que o Igor estava falando, de muita movimentação em relação à espiritualidade.
E assim, para a gente arrumar qualquer coisa, aquilo precisa vir à tona. Para a gente arrumar o que tem de errado, a gente primeiro precisa ver. Eu lembro que que eu fiz, a previsão de 2017 para 2018, saía a Carta da Justiça, aonde vinha falando a respeito de tudo começar a virar claro, para que a gente começasse a ver tudo de errado que teria no mundo, e aí sim seria uma transição de 7 anos, né, tempo de Saturno, aonde que finaliza agora 2026, esses 7 anos, né? E era 2017 para 2018, isso. E aí, então, tudo sairia, tudo ficaria às claras. Então, a gente está vivendo ainda o finalzinho desse clarear, para a gente Legal. terminar de arrumar a casa. E o sumo sacerdote, ele vem falando disso, dessa busca por caminhos sólidos, da valorização de mestres, tradições e lideranças éticas. Tudo aquilo que quer te aprisionar, tudo aquilo que quer te manter preso, não é ético, porque a gente precisa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem é o homem para tirar isso de nós? Literalmente isso, que legal. Então, a gente, é essa a energia do sumo sacerdote o ano que vem. Novos líderes desse novo ciclo vão surgir, mais barulhentos, mostrando a cara, para saberem sustentar uma verdade maior com integridade. Então, o ano que vem vai ser um ano turbulento, além da economia, além de instituições quebrando, rompendo, instituições familiares, instituições financeiras, enfim. Ainda vai ter instituição religiosa rompendo, quebrando, dissolvendo as ilusões para que a gente consiga ver a realidade. É Saturno trazendo a realidade dos fatos, nua e crua. Doa quem doer para nós em 2026. E foi uma das previsões que eu tinha feito, né, amiga? Também falando sobre a questão de quedas de impérios, né? Sim, demais, Uma das demais. previsões. Então, eu deixei separado aqui para esse, né? Não sei se você está no finalzinho, mas eu fui chegando aqui no meu finalzinho do meu Word. Não, já estou E eu chegando no deixei finalzinho. então, eu deixei algumas previsões aqui separadas para a gente passar no final para um ano mesmo, assim, de coisas que podem acontecer, assim, mais palpáveis, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas o muito interessante, galera, de vocês assistirem esse momento conosco aqui, vocês entenderem o seguinte, que a gente está alertando vocês e passando para vocês situações que é necessário que vocês escutem, que vocês anotem, que vocês coloquem em prática, porque não adianta nada. Nem a Pri falou sobre algo muito importante que é o livre-arbítrio, e a gente tem o livre-arbítrio para tudo. Até essas previsões que muitas das vezes a gente faz, a gente pode orar, pedir para a espiritualidade que não aconteça e ter uma outra situação ali. Só que são alertas, são ensinamentos que a gente acaba trazendo para vocês, para que vocês levem isso para a vida. E aqui a gente não está falando sobre religião A, religião B, não, a gente está falando sobre situações e literalmente o que os céus traz para gente, o que a numerologia aqui na Terra traz para gente, né? As sensações que a gente tem, porque todos nós temos uma certa centelha de mediunidade, então a gente sente as coisas, independente se você é desenvolvido ou não, sabe? Então são questões ali de avisos e orientações para que possamos aprender com tudo isso e evoluir com tudo isso, porque a numerologia ela é o que? Ela é autoconhecimento, ela é amadurecimento, como a astrologia também, ela vem trazendo os seus conhecimentos, os seus amadurecimentos para todos nós, né? Para um coletivo, não para um só ou dois, e sim um coletivo. Sim, e só antes de você dar as suas previsões, só lembrando que a gente está na era de Aquário. Aquário é coletivo, Plutão é coletivo. Então, nós
deixamos de viver o nós, o eu, para viver o nós. Então, o que eu faço que impacta a sociedade? Não adianta eu ficar reclamando do outro, sendo que eu faço pior que o outro. Não adianta eu querer uma energia linda, maravilhosa, se eu só entrego uma energia não linda e não maravilhosa. Bem Então, isso. e a gente aqui, como o Igor falou, eu não estou falando de religião A, B, C, não, eu estou falando da religião como um todo. Porque a religião como um todo, em todos os lugares, existe o belo e existe o feio. Todas as religiões. Sim. Então, tudo que tiver escondido vai vir à tona. Novos líderes vão nascer em todas as religiões. Não é a queda da instituição religião, seja a religião que for que você siga. E sim, é a limpeza para que ela fique clara e represente aquilo que ela realmente está aqui para fazer, que é trazer o acolhimento. E é engraçado a gente ver essa questão, Pri, porque, por exemplo, às vezes a gente fala, a gente como, né, eu não sei qual religião você pratica, enfim, você vive, eu sou espírita, né, e a gente fala assim, porque às vezes um espírita tá falando disso para cutucar um católico, um protestante. Gente, não é sobre isso. Eu não me importo. Olha, minha família inteira é evangélica. Eu amo a minha família. Eu frequentei a igreja evangélica durante anos. E não é sobre A ou B, como a gente está falando. A gente está falando sobre um todo. Como, por exemplo, eu conheço uma pessoa maravilhosa, que um dia eu vou ter a oportunidade de trazer para uma conversa, que tem o mesmo dom que eu da clarividência e evidência, mas ela prevê com a Bíblia. E ela fala coisas lindas e que não é sobre a instituição religião, né? E sim sobre o todo, né? Ela profetiza algo bom para a vida do evangélico, quanto do espírita, do candomblessista, do umbandista. Não é sobre isso, né? E a gente precisa de mais espiritualistas, mais pessoas que façam desta forma, que não se projetem somente para o porque eu sou assim, porque eu. Não! A gente tem que entender a espiritualidade como um todo, não como uma caixinha que a gente às vezes tem que se moldar lá dentro. Não é sobre isso, né? Gente, olha, tô adorando essa nossa conversa. Ai, que tudo. Então, hoje em dia, eu falo que hoje em dia não tenho religião. Eu pego o melhor de todas, né? Eu falo que é muito eu, Deus, Mestre Jesus e a minha espiritualidade. Sua espiritualidade, né? É bem isso. Já sou de uma família católica, onde frequentava a igreja todo domingo, aquela coisa. Ainda rezo meus terços para Nossa Senhora Aparecida, né? Enfim, mas fui espírita, né? Passei um tempo ali dentro, né? Trabalhando o espiritismo, que me trouxe justamente essa questão de entender a espiritualidade, né? E aí, hoje em Igual eu dia... falo, né, Pri? Desculpa te cortar. Você ser espírita, igual, eu brinco assim, eu sou espírita, mas eu acho que hoje a gente entra mais numa questão de espiritualistas do que ao mesmo tempo você ser espírita, né? Porque Sim. ali é uma filosofia, né? Você aprende muita coisa ali, só que você acaba criando o pensamento de não, eu acredito assim, e você cria um pouco do seu acreditar. Eu brinco sempre, eu falo ó, que Deus Pai Todo-Poderoso está dando livre-arbítrio, aí eu falo que tem os orixás, aí também tem os nossos mentores, aí os guias estão ali também, e aí engloba todo mundo e vamos todo mundo fazer uma coisa boa pro próximo. E é sobre isso. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, gente, eu trabalho com mesas arcturianas, eu trabalho com mesas sirianas. Então, assim, o espiritismo ele me trouxe essa expansão de consciência, né? E é uma coisa que eu sempre dizia desde menininha, que minha família ficava horrorizada. Eu numa vida passada, eu numa vida passada, eu numa vida passada, minha família ficava horrorizada com isso, doida, maluca, né? Enfim, e o espiritismo ele me trouxe essa consciência de vidas passadas, presentes e futuras. Então, e não simplesmente do nascer, crescer e morrer, né? Coisas que nós temos, mas aí a gente vai entrar numa live aqui
num papo mais espiritual aqui, que pode marcar um outro assunto. Mas, enfim, gente, a religião que eu e o Igor a gente está falando é sobre isso, tá? Não é religião A, B, C ou D. É a religião como um todo, ela vai ser reestruturada para trazer ali o que realmente tem que trazer, que é o conforto, é o acolhimento, é a palavra, é a expansão e é ampliar a nossa conexão com Deus, com Jesus, com a nossa espiritualidade, com a egrégora que você professa, tá? A gente aqui não está falando de religião A, B, C ou D, tá? A gente está falando de uma maneira geral que a religião, a instituição religião, ela vai ser remodelada para melhor. É só isso que a gente quer. Que assim seja. Tem mais alguma previsão para nós, Igor? Amiga, tem. Eu vou trazer algumas aqui rapidinho, para a gente não perder muito do nosso tempo. O que eu tinha visto? Com toda essa numerologia, com tudo isso, as coisas que eu vi para o próximo ano de 2026 são as seguintes, ó. Eu vejo avanços tecnológicos e crescimento de muitas pessoas nas mídias, e até pode ser criada uma nova rede social, tá? Então eu vejo essa possibilidade, que é ano novo, né? Então a gente tem que entender que coisas também serão criadas, tá? Só um minutinho. Urano, definitivamente em Gêmeos. Gêmeos, comunicação, Urano, coisas novas. Eu só estou fazendo essas ligações só para as pessoas entenderem como tudo anda junto. Vai, continua. É bem isso, não tem problema. Pode ir me cortando, não tem problema não. Falando também sobre comunicação, inteligência artificial, a gente vai ter muitos avanços rápidos. Então, por exemplo, o ano que vem vai ser coisas assim que a gente não imaginava, ou às vezes até imaginava daqui 10 anos, 20 anos, 5 anos, que a gente vai ter coisas ali assim, ó, comecei a conseguir fazer, sabe, muito rápido, tá? Vai ter um momento também bom para abertura de caminhos para as questões financeiras, como a gente falou sobre as finanças, né? Coloque as coisas em ordem, coloque a sua casa em ordem e trabalhe, porque você terá um retorno, mas o retorno não vem no ano 1. Retorno ele vem nos subsequentes, tá? Teremos ali aquelas questões das guerras ainda, eu vejo questões de guerras e de batalhas, mas aqui eles falam também sobre as batalhas do nosso dia a dia. A gente vencendo as batalhas do dia a dia, vencendo ali, por exemplo, a gente está cuidando de alguém que está com algum vício, a gente vencendo a batalha, a gente conseguindo passar por batalha, ou até mesmo caindo nesses problemas. Então a gente precisa estar muito firme, como a gente falou sobre espiritualidade o tempo inteiro, a gente precisa estar muito firme na nossa espiritualidade conosco mesmo, para que a gente consiga passar por essas batalhas, tá? Uma coisa que eu vi, eu tenho alertado desde o do meio do ano, desde o começo do ano, perdão, são as questões de uma possível pandemia ou epidemia em questões de saúde ainda, tá? Vejo um crescimento de ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Será um ano um pouco mais tóxico também. Tóxico eu falo na questão de ar poluído mesmo, tá? Ano quente, né? Que você também já comentou sobre isso. Vai ser muito quente, vai ser um ano que teremos queimadas, teremos ali também questões de tsunamis, terremotos também no próximo ano. Teremos muitas disputas infantis, né, de ou celebridades, ou políticos, ou até mesmo algumas organizações, países, por ego, por infantilidade, por poder. As pessoas vão estar mais loucas por poder, né? Quem tem mais, né, eu vou bater, né, na mesa, por exemplo. Então, essas questões pequenas, esdrúxulas, né, estarão muito latentes no próximo ano. Eu vejo alguns desencarnes coletivos também, será um marco algumas questões dessa, né? Tem uma sensação de muitos crimes, assim, crimes como crimes de serial killers também, ou alguns acidentes cruéis sendo noticiados, tá? Então é um ano que, ao mesmo tempo que é muito bom, mas também tem muita coisa em volta, né? Ao mesmo tempo que coisas muito benéficas vão acontecendo, mas você vê que parece que vem duas coisas boas para uma ruim, né? Então parece que é um giro muito rápido, a gente não tem tempo de pensar, tudo está acontecendo muito rápido, né? Questões éticas, democráticas, de liberdade e questões de fraternidade, né? Um pelo outro, como você falou, é um ano do coletivo, né? Isso também eu fui vendo pelas cartas do Petit Lenormand.
Como eu falei, inundações, fortes chuvas, queimadas, furacões, e vejam um prédio também pegando fogo ou demolindo algo nesse sentido, tá bom? Para o começo ali do ano. Fanatismo religioso a gente já falou, um grande aumento de médiums, um grande aumento de benzedeiros, rezadeiros jovens, pessoas mais jovens fazendo essas coisas, e eu espero que venham muitos, porque eu falo, ai gente, eu sou benzedor. Nossa, mas você é tão novinho, porque parece que o estereótipo é ser velho, né? Sim, é aquela senhorinha, né, que mora numa casinha humilde com um chumaço de planta batendo. Não, gente, hoje em dia, a gente fala até na questão da tecnologia. Você ser benzedeiro hoje em dia, você pode benzer à distância, não tem problema. A energia, ela flui da mesma forma que flui comigo, vai fluir com você, e tá tudo certo. Só que precisa de mais pessoas, a gente não acha mais na nossa vizinhança, gente que faça isso, a gente não encontra mais. Ou quando encontra, é aquela senhora realmente que está debilitada, que, né, tá precisando descansar, não cuidar da gente, porque cuidou a vida inteira, né? Então a gente precisa substituir os nossos vovôs, as nossas vovós, para que a gente cuide do próximo também, né? Teremos uma grande nostalgia, tá? O ano de 2026, ele não é o fim do mundo, gente. A gente vai ter essa impressão. Muita gente fala assim, ai, mas Igor, tá acabando o mundo, Deus vai voltar, por exemplo. Né? Jesus vai voltar. Gente, eu não vejo que 2026 vai ser um ano para isso, mas também a gente vai ter uma sensação de nostalgia muito grande, coisas antigas. A gente já sabe que o antigo é sempre muito bom, né? As coisas mais velhas são boas, mas a gente vai ter essa sensação, vai ter sempre querendo buscar essa nostalgia. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar, né? Buscar essa coisa do passado e permanecer lá, e esquecer de viver o novo que a gente precisa viver, tá? O alerta, que é o meu final aqui das minhas previsões, que é para todos nós, a gente tomar cuidado com escapismos, né? Tentar depositar os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas angústias em algum entorpecente, ou álcool, ou substâncias, vícios, né? A gente não pode perder o controle. E eu não estou falando só de vícios, assim, na questão material, tá? Eu estou falando vícios em todos os sentidos. A gente viver em ciclos viciosos, a gente viver em momentos de, nossa, eu passei por isso, eu quero fazer isso de novo. Ai, não, né? Essas questões de você se prender em alguma coisa ali, tá? Perder o controle no ano 1 é extremamente perigoso. Então você tem que pegar as rédeas dos seus cavalinhos ou do seu carro e vai que vai. E, gente, eu quero só complementar, vocês verem como que a astrologia ela é muito mais do que aquela astrologia que a gente está acostumado a ver no Instagram, né? Quem vai ficar com quem, né? A astrologia. Eu trabalho a astrologia como um despertar da consciência, como um autoconhecimento. E agora o Igor estava falando e eu estava aqui lembrando. Marte é a evolução do Sol. Então vamos lá. O que é o Sol na astrologia? Sol é o eu, é o ego. Uhum. É o meu conhecimento, é eu me reconhecendo enquanto pessoa. Marte é a evolução do Sol. Então, o que acontece? Marte, em sendo a evolução do Sol, é a evolução do seu ego. É como você trabalha o seu ego, como que você se trabalha enquanto pessoa para com o mundo. Em um ano de Marte, o ego vai estar explodindo. Bem isso. Então, a gente vai estar nessa. Ah, eu sou demais, eu sou de morte. E aí a gente pode acabar se deixando levar para uma energia não tão legal. Igor, você tem alguma previsão para Natal, para Ano Novo, que você pode estar trazendo para nós? Sim, eu tenho sim. Eu trouxe a numerologia do dia do Natal, dia 24, e trouxe a numerologia do dia 31 para nós. Eu sempre trago 24, gente, porque é a mudança, né? A mudança para o dia 25 ali. Então eu sempre gosto de trazer esses dias, porque a gente se prepara, né, Pri? A gente se organiza.
A gente vive mais o dia 24, o dia 31, do que o dia 25 e o dia 1º. Essa é a grande realidade. É bem isso, bem isso. Ó, no dia 24, a gente tem uma energia 9 ali, que trará ali alguns encerramentos de brigas de família, vizinhos, né, ou brigas por heranças também, tá? Antigos ressentimentos estarão sendo encerrados ali. Terá um momento de compreensão e humanismo por conta do espírito natalino. Teremos ali pessoas mais generosas nas ruas. O ponto de atenção no dia e na virada é a indiscrição, a falta de senso com as falas e um grande aumento de acidentes por descuido, tá? Sendo nos lares ou em estradas. Pode ser causado por embriaguez, substâncias e descuidos. Eu vejo encerramento de casais também no dia 24 e voltando no dia 25. Olha só. Tipo, ai, briguei porque você bebeu demais, não quero mais ficar com você. No outro dia, ai, me desculpa, meu amor, vamos viver a nossa vida e vamos que vamos, tá? Coisa nesse sentido. No dia 31, galera, que fala assim, a gente vai vibrar uma energia 7, né? Muitas pessoas estarão sem vontade de comemorar, né? Todo ano é a mesma coisa, eles vão dizer. Porém, é um dia muito importante para pedidos. A virada do ano estará com uma lua crescente, né? E a energia do dia traz o plano espiritual para muito perto de nós. Separe um momento para fazer as suas orações, faça a sua carta do anjo da guarda, que é uma carta que eu vou ensinar lá no canal depois eu mando para você, Pri, para você fazer. Oba. Peraí, só um minutinho que eu me perdi na lida aqui, gente, espera ainda. Tá. Será um dia muito analítico e estaremos sentindo um pouco de solidão, melancolia, tá? Mas o espiritual pede para que a gente faça, né, os nossos pedidos, a gente abrace os nossos entes queridos, os encarnados, os desencarnados, os nossos mentores estarão ali para nos dar, né, um momento com toda essa galera ali. Então, se anima, veste a sua melhor roupa, faça suas preces, deixa sua velhinha ali acesa e aproveita o dia 31, tá? Tem muita gente que, eu quero passar na praia, eu quero viajar, eu quero... Aonde você for, tire um momento, pelo menos 5 minutinhos antes da virada do dia, para fazer a sua prece, tá? Para fazer a sua oração. Porque eles falam muito que esse ano em específico, ancestrais estarão à sua volta, junto dos seus mentores e da sua família. Então, a energia familiar vai estar muito presente, tá? Tá ótimo. Eu vou ler só o finalzinho, o resumão. E aí, Igor, se você puder tirar uma carta para nós, para uma energia, enquanto eu vou lendo aqui para vocês, só o resumão do que esperar aí como, na verdade, não é um resumão, né? É como que a gente pode passar por 2026 de uma maneira mais tranquila. Então, qual é a flexibilidade e adaptação? Estruturas antigas estão ruindo para abrir espaço para o novo. Fé afetiva. Netuno e Saturno pedem espiritualidade prática, não idealizada. E o que é essa espiritualidade prática? É isso que o Igor falou, é acender uma vela para o anjo da guarda, é fazer sua oração, é fazer seu ponopono, é ler sua Bíblia, é conversar com seus mentores, com seus guias, com seus orixás, não importa. É uma fé ativa. Coragem com propósito. Marte e a força ensinam a agir com clareza e integridade no caminho mais poderoso. Alinhamento interno. Quanto mais coerente for a ação com a verdade interior, mais forte será o impacto. Domar o seu leão interno. E uma mensagem para 2026 da astrologia é: a força que transforma o mundo não é a que grita mais alto, mas a que nasce de uma alma desperta e age com propósito. 2026 será um ano de renascimento, fé em ação e coragem para sustentar o novo. Que lindo. Que lindo isso, que legal. A carta que eu tirei, vamos lá. Só um minutinho. Só um minutinho, antes de você tirar a carta. Para. Quero fazer um chamado aqui para vocês, que eu esqueci. Primeiro, curta, se inscreva. Eu vou deixar o link aqui também do canal do Igor para vocês se inscreverem, para vocês curtirem o trabalho do Igor, que é um trabalho incrível, trabalho de previsões, trabalho de numerologia. Mas eu quero convidar você que está assistindo. Estamos no final do ano.
e eu estou com atendimentos especiais para o final do ano. Limpeza de ambiente, limpeza da aura, e vou tá lançando, já vou ter lançado, acredito eu, o que está no forninho, está para sair no dia dessa gravação, mas já vai ter saído um planner de manifestação para 2026. E esse planner de manifestação, ele vai com 3 vídeos junto. Despertando o seu valor de entrega, para você aprender a se valorizar no ramo que for. Vai sair ali um vídeo do Despertar da Primavera, onde eu faço a ativação do Círculo de Fogo, corte energético. Então, você vai ter um vídeo de um corte energético para você fazer, totalmente guiado, para você cortar, limpar a sua vida antes de começar 2026. E quem comprar o planner também vai ter ali uma roda de cura. Então, já vai ter comprado o ingresso, vai ser um encontro ao vivo, onde a gente vai conversar a respeito da cura, e aonde eu vou fazer algumas ativações de cura para que a gente comece 2026 pleníssimos. Então, me chama se você quer adquirir esse planner maravilhoso, que ainda vai vir com essas 3 aulas, uma aula e 2 ativações fantásticas para o seu 2026 ser lindo, maravilhoso. Igor, venda Já seu peixe, quero meu meu querido. Planner. Vamos lá, gente, ó. A nossa carta que vem saindo é a carta do livro. O livro, ele fala, assim, sobre buscar informações. Ele fala sobre, assim, você trazer a resolução para a sua vida. Vai ser um ano de resoluções de pendência. Vai ser um ano de resolver coisas ali que, muitas das vezes, esteve atrapalhando você durante os seus 9 anos que você passou na sua vida, né? Fala também sobre a questão do seu egoísmo, do seu individualismo, né? De você tomar cuidado com tudo isso e trazer uma certa permanência e estabilidade, mas não é uma permanência, eu vou ficar nesse lugar. Não é isso. É uma permanência de, não, eu vou permanecer fazendo o que eu estou fazendo de bom, entendendo, buscando informações e sabedoria para que você possa sair da sua estagnação, sair daquele mesmo momento que você vem vivendo e vivendo e vivendo, né? O quebrar ciclos, o ano 1, ele é um ano de quebrar um ciclo, né? Encerramos no ano 9 e iniciamos um novo ciclo no ano 1. Então, para de viver coisas do passado, para de viver coisas que já não fazem mais sentido você estar vivendo ali, porque você não vai evoluir. A Pri falou sobre a questão do Sol e do Marte, né? Sobre, às vezes, o ego tá um pouquinho aqui, mais em cima. Então, vamos entender o que é o ego, vamos entender o que esse ego tá trazendo de ruim para as nossas vidas. Porque todo mundo tem ego, não vamos mentir. Mas tem a parte benéfica de tudo isso, e tem essa parte que não é tão benéfica assim. Então, não vamos deixar que chegue, né, nessa parte não benéfica, né? Vamos tentar com sabedoria, com astúcia, né? Literalmente, com até mesmo uma certa teimosia, o permanecer querendo mudar para algo positivo. Sim, que lindo. Igor, você está vai vender alguma coisa especial para o final do ano? Amiga, a previsão anual, gente, 2026, é uma previsão que eu faço todos os anos, então essa previsão acaba trazendo ali um mapa numerológico falando sobre o nosso ano pessoal, o ano coletivo, então eu trago personalizado, então além de trazer a sua energia dentro desse mapa, eu trago o seu anjo da guarda, o gênio contrário do seu anjo da guarda cabalístico, então a gente entende que, nossa, você vibra, por exemplo, no anjo 1, vamos entender qual que é o gênio contrário, o que isso pode impactar na sua vida, as tendências ocultas do seu ano, a gente fala tudo mais um pouco, né? Carreira, amor, saúde, tudo mais um pouco do seu ano que você vai entrar. Fora as 4 perguntinhas que você pode me fazer com uma previsão ali específica pro ano de 2026. Então, por exemplo, eu quero saber sobre o meu relacionamento, vai durar até o final do ano? Aí eu trago uma previsão para aquela questão. Ah, eu vou conseguir um emprego? Eu trago uma previsão sobre aquela questão das cartas e numerologia para você. E é isso, Então, gente. Vou ter promoção semana que vem, então fiquem de olho. Então, minhas queridas, vão lá conhecer o trabalho do Igor, tá? Ele, além de ter deu uma palhinha aqui para gente do que são as previsões para 2026,
Tenho certeza que ele vai trazer mais coisas lá no canal dele, lá no Instagram dele. Vai contratar o serviço dele, serviço com baralho cigano, de numerologia. É fantástico. Então, super recomendo. Vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Chegamos ao final das previsões para 2026. Queria agradecer demais, Igor. Você abrilhantou demais aqui as previsões. Amiga, muito obrigada pelo carinho, obrigada por esse espaço. Você sabe que eu adoro te ouvir, você sabe que conversar com você é um aprendizado para minha vida gigantesco. Para quem não sabe, além de eu me tratar com uma outra pessoa, a Pri também me trata com as mesas, né, Pri? Já vendendo seu trabalho aqui, né? Quem quiser procurar, as mesas da Pri são sempre muito incríveis. Tudo que ela fala ali na mesa parece que corta e traz lá, assim, traz uma facilidade gigantesca toda vez que eu preciso, né? Eu tô num grupo da Pri também, que é maravilhoso, né? Às vezes eu não tenho muito tempo de acompanhar, Pri, mas eu toda vez, todo mês que você posta as mesas, que você vai postando os recados, eu tô lá. Então, gente, acompanhe o trabalho da Pri, porque é maravilhoso. E eu vou divulgar você sempre, amiga, porque você é incrível. Ai, obrigada. E a recíproca é verdadeira. Adoro o seu trabalho, te acompanho. Gente, aqui é a rasgação de seda mesmo, porque eu gosto mesmo do trabalho dele. Ele é um querido, às vezes a gente pega para conversar, tem que falar, não, chega, vamos trabalhar. Porque A gente sempre. Não, amiga, peraí, já eu volto aqui. já volto, já volto. E a gente gosta de conversar, e eu me sinto muito bem conversando com ele, e enfim, é muito gostoso. E trazer ele aqui, né, para essas previsões, para esse bate-papo, foi muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então, procurem o Igor, vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dele, procurem ele. Vão fazer o mapa das previsões de vocês para 2026, vocês não vão se arrepender. Muito pelo contrário, vocês vão se surpreender e não vão ser pegas de surpresa aí nas energias contrárias de 2026. Igor, gratidão demais por ter Eu que participado das agradeço. previsões. Deus te abençoe muito, que você prospere gigantescamente. Amiga, sabe que eu tô sempre aqui por você, para o que você precisar. E muito obrigada por esse espaço. Deus te abençoe. Amém a nós todos, eu que agradeço demais. E a você que acompanhou a gente até aqui, um beijo e até mais. Tchau, gente. Beijo.